Para a gente falar de padrão ouro, a gente precisa voltar 2.600 anos atrás, na Grécia Antiga, onde os gregos eles começaram a notar algumas qualidades específicas no ouro que tornava ele um bom meio de troca. Ele tinha, por exemplo, a capacidade de ser bem durável, ele passava gerações sem estragar. Ele tinha também a capacidade fácil de você manusear ele, podia transformar ele em moeda, em barra, enfim. À medida que ele foi sendo utilizado, outras pessoas começaram a utilizar também, até que todas as pessoas simplesmente utilizavam o ouro como um meio de troca natural. Com o passar do tempo também foram surgindo os chamados bancos. Como é que eles funcionavam? Basicamente, você andar com 1 quilo de ouro por aí é muito pesado, é muito difícil. Então o que você fazia? Você chegava em algum lugar, depositava aquele 1 quilo de ouro e recebia um recibo. Aquele recibo você podia trocar com outras pessoas por produtos. Isso, a partir daí também, primeira troca através de moedas em papel. As moedas locais, elas eram nada mais, nada menos do que referências. Como assim? O dólar, que é uma criação ali do século XIX, ele tinha uma referência de que cada dólar representava 1/20 da onça de ouro. E todas as moedas ao redor do mundo respeitavam esse padrão. Elas eram sempre uma referência, como se fosse um recibo de alguma quantidade de peso de ouro. Isso era bom para a balança comercial de todos os países ao redor do mundo. Porque olha só, imagine que o Brasil ele exporta demais. Então, quando ele começa a vender muito para fora, ele recebe muito ouro. À medida que esse ouro chega no Brasil, a gente começa a aumentar a quantidade de dinheiro em circulação aqui dentro. Consequentemente, os preços começam a aumentar. Consequentemente, nossos produtos ficam menos competitivos lá fora. E aí a gente começa a exportar menos. Só que, num dado momento, isso é ruim. Só que fazendo isso no longo prazo e equilibrando com todos os outros países, isso faz com que sempre tenha uma balança comercial equilibrada, em que países exportam de certa quantidade igual que eles importam. Então mantém um equilíbrio, uma estabilidade de preço por um longo tempo. Isso é excelente. Para você ter uma ideia, o padrão ouro clássico ele foi muito utilizado ali, principalmente no século XVII e no século XX. E muita gente fala que isso é ruim, mas só para se ter uma ideia, os Estados Unidos, que tem alguns dados bem antigos, assim, mais confiáveis, ele mostra que no período de 1815 a 1913, o crescimento econômico americano foi de 3,7%, um crescimento histórico gigantesco para os Estados Unidos. E nesse mesmo período, alguma coisa que custava $100 passou a custar $65, ou seja, houve uma deflação ao mesmo tempo que crescimento econômico. Isso gera assim uma prova de que não precisa ter inflação para que haja crescimento econômico. Mas se o sistema era tão bom, o porquê que acabou? O que houve? Quando você tem um sistema monetário baseado em algum bem escasso, como é o ouro, você limita os gastos do governo. Como assim? Basicamente, se eu quero gastar com guerra, por exemplo, eu vou ter que tirar dinheiro de algum outro lugar, eu vou ter que economizar em uma ponta para gastar em outra. Isso não é muito popular, não é muito legal, não é uma coisa que o político gosta. Então, o que eles começaram a fazer? Principalmente na Primeira Guerra Mundial, começaram a imprimir muito dinheiro, inflacionar. Até que em determinado ponto, a paridade com o ouro já não fazia sentido nenhum. E foram tentando sempre, no final da Primeira Guerra Mundial, voltar ao padrão inicial, mas não deu certo. Até que em 1944, com o acordo de Bretton Woods, ficou estabelecido algumas coisas próximo do padrão ouro, que seria assim: a partir daquele momento, cada dólar seria equivalente a 1,35 da onça de ouro. Pessoas físicas não poderiam mais trocar suas notas em ouro, somente bancos centrais poderiam fazer isso. E as outras moedas do mundo teriam uma paridade, algum padrão, uma taxa de câmbio específica para com o dólar. Só que esses bancos centrais poderiam trocar a qualquer momento os dólares que eles tinham com o ouro, que estava na reserva do Banco Central americano. Com o tempo passando, isso foi se tornando inviável, porque os Estados Unidos começou a inflacionar o dólar também. Os países, os bancos centrais, percebendo isso, começou a resgatar aquele ouro e as reservas de ouro americanas começaram a descer muito, diminuir tanto tamanho que em 1971, então, o presidente Nixon deu o primeiro e último calote, até o momento, último calote dos Estados Unidos, fazendo com que a partir daquele momento iniciasse o padrão que a gente vive hoje, que é o padrão monetário fiduciário. O que significa isso? Basicamente, todas as moedas ao redor do mundo, elas funcionam somente na base de confiança de que os políticos vão honrar os seus compromissos.
É basicamente isso. Não tem nada lastreando, não tem metal precioso, não tem nada. E isso é ruim pelo fato de que agora governos, bancos centrais têm espaço para aumentar o gasto a hora que ele quiser. Porque simplesmente não tem uma limitação. Quem vai pagar essa conta é a população na ponta da lança. Para só ter uma ideia, do momento em que o Fed foi criado, o que você conseguiria comprar com o dólar, hoje, alguns anos depois, em 2020, você precisa de 26 dólares para comprar a mesma quantidade. E isso é comum em todas as moedas. Com o real não é diferente. O que você comprava antes com R$18,50 em 1995, que foi a criação do real, hoje você precisa de R$100 para comprar essa mesma quantidade de coisa. Então você vê que quando se há espaço para aumento de gasto do governo e impressão de moeda, ele inevitavelmente vai inflacionar essa moeda, fazendo com que o poder de compra da população diminua. Isso cria uma instabilidade no longo prazo, empobrece a população de forma geral. Até que em algum momento surja novamente alguma moeda, algum baseado ou lastreada em algum bem escasso. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Valeu!